Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre um dos conceitos mais poderosos e mal interpretados dentro do universo da análise técnica, o pullback. Bem, sabe quando você entra em uma operação e o mercado volta contra você, te estopa, e só depois anda na direção certa? Ou quando você perde uma entrada porque achou que já foi? Muito disso tem a ver com a leitura, a falta da leitura de pullback, ou com uma entrada mal posicionada. E o objetivo desta aula, prática, no gráfico, o tempo inteiro no gráfico, é justamente mostrar como identificar esses movimentos seguindo critérios técnicos, beleza? Então vamos lá. O que seria então um pullback? Basicamente, ele é uma correção, tá? Temporária. Olha aqui, que interessante. Esses círculos azuis são as finalizações, né, da correção e o início de uma retomada, ó, azul, 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 corrigiu, retomou, corrigiu, retomou, corrigiu, retomou. Então, basicamente, ele é uma correção temporária dentro de um movimento de uma tendência, tá, ativa. Então, o mercado ele está subindo forte, depois realiza parte do movimento, ou seja, corrige um pouco. E essa correção aqui, ó, está subindo, desceu, subindo, desceu, mas sempre fazendo fundos mais altos, fazendo topos mais altos, claramente ele está em tendência. Não só estrutural, mas as médias móveis também apontam isso, tá? Então, um erro comum do iniciante ou até mesmo do trader avançado, que esquece esses conceitos básicos, então essa aula é para todo mundo, é que acha que toda correção é o fim de uma tendência, tá? Mas não é isso. A tendência, na maioria das vezes, continua, como você está vendo aqui, tá bom? E o mercado só está respirando antes de retomar o movimento. Então o mercado ele realiza um pouco, ou se está um player montando uma posição, ele vai comprando, ele parou, o mercado vai devolvendo, e aí ele volta a comprar ativamente novamente, o mercado vai devolvendo. Você vê muito isso em criptomoedas, você vê muito isso em commodities, tá bom? Então, o pullback, ele é um comportamento natural do preço, isso é muito importante de entender, e ele acontece por vários motivos, como eu falei: realização de lucros, entrada de novos players, fluxo institucional, ajuste de liquidez ou até manipulação de mercado. E entender esse conceito, manipulação de mercado, eu falo no conceito de Wyckoff, beleza? Que traz uma profundidade maior sobre o tema. Então, o pullback, sendo esse comportamento natural de preço, tá? Ele mostra o fluxo institucional, o ajuste de liquidez, tá? Então, entender esse contexto é o que separa um trader amador de um trader que domina a leitura. Tá? E a gente tem, muitas vezes, traders que trazem mais complexidade da sua leitura e esquece o básico, que funciona. Tá? Então, tem um detalhe muito importante que você tem que entender, que o pullback não é reversão. A reversão é quando o mercado muda efetivamente de direção. Olha que importante isso. Então o mercado aqui, ele estava corrigindo, ele reverteu? Não, era só uma pausa. Aqui, ele corrigiu e voltou. Aqui, ele corrigiu e voltou. Era só uma pausa. Então não é uma reversão. Tá? Não é uma reversão, ele é só uma pausa. Tá bom? A reversão é quando o mercado efetivamente muda de direção, que é quando o mercado vai lá e quebra um LTA, um LTB, etc. Ou outras formas de configurar uma reversão. Mas efetivamente ele muda de direção. E o pullback é só um recuo dentro da tendência principal. E é por isso que ele oferece pontos de entrada muito mais seguros e num risco-retorno, um custo-benefício muito grande. Tá bom? Então vamos lá. Nem todo pullback é igual. Tá? Você tem um pullback clássico, você tem de linha de tendência, de suporte de resistência, e também tem o false pullback, né, que é uma armadilha que o mercado muitas vezes faz para tomar liquidez. Então, vamos lá.
por partes. O pullback clássico, ele é o mais comum. O preço sobe, corrige, tá? E retoma a tendência. Então esse é o básico, tá? E normalmente ele respeita alguma média móvel, como a gente observou aqui, ó. Esse é o clássico. E média móvel, qual média móvel, Igor? Pode ser as mais variadas configurações de média rápida, lenta. O pessoal usa muito 8, 20, 200, mas também utiliza muito 50, 100. Então, independente da média que você estiver usando, ou o tipo de configuração dela, se ela é aritmética, se ela é exponencial, ou os outros tipos de cálculo, ela vai funcionar, ela vai ser efetiva, e é importante você entender que não importa a configuração temporal da média, importa é como o preço se comporta nela, ok? Excelente. Então a gente tem, como eu falei, o pullback em média móvel, a gente tem o pullback em linha de tendência. Olha aqui que bacana a linha de tendência altista. Primeiro pullback, segundo pullback, terceiro pullback, voltou, pá. Nesse terceiro seria muito mais fácil tomar uma posição, né? Porque ele fez um padrão de candle que a gente vai entender daqui a pouco a importância de compreender o momento, né? De compreender quando nós estamos tendo um retorno à tendência principal. Então aqui são clássicos pullbacks em linha de tendência altista. A gente já viu os pullbacks em média móvel, ou seja, você tem uma reação através de um padrão de candle, que é nada mais do que um padrão comportamental cíclico, naquele pequeno ciclo. Aqui a gente está em 5 minutos. Já no ouro, a gente está no gráfico de 2 horas. Ativos diferentes, time frames diferentes, isso não importa, tá bom? É muito importante você entender isso. E aí a gente tem o primeiro pullback, dando toda a ambiência para um terceiro, e assim vai até a virada da tendência, que é quando essa linha de tendência altista ela é quebrada. Lembra que a gente falou lá atrás, né, sobre atenção, porque o pullback não é reversão, ele é apenas uma pausa. Reversão é isso aqui, ó, quebrou a linha de tendência altista. Esse é um padrão típico, tá, de reversão. Então, nós temos também um falso pullback, e olha, atenção ao falso pullback, porque ele é muito perigoso, além de ser uma catalisação ali da liquidez clássica, que acontece muito. Ele acontece, gente, quando o preço ele dá sinais de recuo, mas logo depois inverte tudo, que é o famoso barra ignorada, tá? Então, segundo o Wyckoff, né, uma manipulação para tirar stops antes de engatar um movimento real. Tá? Então, aprender a reconhecer cada tipo, né, te ajuda a filtrar entradas ruins e focar nos critérios mais técnicos. Então, quando a gente tem qual tipo de padrão de reversão que pode, de certa forma, filtrar esses falsos pullbacks, candles grandes, candles fortes, candles volumosos, candles com pouco pavio ou quase nenhum, é muito importante. Ou um candle que engolfa 2 candles anteriores de baixa. Entendeu? Então você sente o sentimento ali do mercado, comportamento, momento, e filtra. Agora, você teve um candle sem muita expressão numa região de suporte ou numa região de resistência, e esse candle ele é pequeno, ele tem pouca força, ele é um sério candidato a ser fonte de liquidez para o mercado, como eu falei para vocês. Então, vamos lá. Agora vem a parte prática, né? Como confirmar se o movimento é de fato um pullback, não a reversão disfarçada, tá? A primeira coisa que a gente usa, como eu falei, são médias móveis. Você escolhe a sua do seu critério. Eu gosto muito da média de 20 períodos, 21 períodos. Gosto muito também da média rápida de 8, tá? Se o preço ele se mantém, como nesse caso anterior, né, que são médias um pouco mais lentas, se ele se mantém acima, significa que nós temos um pullback saudável. Temos também o de Fibonacci, tá? Que é uma ferramenta que é a minha favorita, a minha especialidade. Fibonacci mostra estatisticamente, né, as zonas importantes de retração
que são os níveis de 38% e 61%, mas eu coloquei também 50%, que apesar de não ser uma razão de Fibonacci, o pessoal usa muito, que é um ponto, né, comportamental importante. Então aqui você tem, olha aqui, ó, máxima, mínima, voltou 38%, engolfou, vendeu. Ok? Aí ele faz novas mínimas tem outra correção, outra retração, e aí você tem um engolfo em 61% deste, né, swing aqui. E aí você tem um outro swing, ele retorna para 38% dessa máxima e dessa mínima e desce novamente. E aí, isso vai continuando consecutivamente, tanto nos níveis de 61, como de 50, como de 38, ele vai swingando, ele vai se comportando, né, de forma ondular, e a cada ponto como esse, né, de engolfo ou de um padrão, mas olha que interessante, a gente tem um engolfo interessante, um engolfo expressivo aqui, a gente teve um candle fraquinho aqui, não entraria, esperaria, esse aqui, né, já engolfa o grandão, aqui é um ponto de entrada, ó, que já compõe vários candles, consumindo como todo esse ciclo de alta aqui, excelente ponto de entrada, e são sempre regiões de um excelente custo-benefício, que trazem uma excelente região de retorno, tá? Então, se o preço ele corrige até uma dessas faixas e começa a mostrar força novamente, a gente tem sim uma possível entrada. Outra confirmação importante, como eu falei, são os padrões de candle, martelo em região de suporte, resistência, um engolfo logo após uma correção, como a gente está vendo vários aqui, tá bom? Ou um candle de indecisão rompido na direção da tendência, esse pequenininho aqui. Então, esses sinais de price action ajudam a validar o momento certo da entrada, beleza? Então, você cruzando todos esses dados, se quiser colocar volume também, melhor ainda, tá bom? Cruzando esses dados, você cria o quê? Uma confluência. Então, agora que você entendeu o conceito, já sabe, né, confirmar um pullback, ou seja, eu tenho um padrão comportamental conhecido como, né, os candles japoneses, que desenvolvem padrões, então eu tenho uma martela, eu tenho um engolfo, o meu favorito é o engolfo, tá? O engolfo eu acho que é um dos padrões mais confiáveis para um pullback, né? E aí entra um ponto importante, como gerenciar o seu risco dentro de uma operação, né, com essa lógica. Então, agora que você entendeu, a gente vai para a parte operacional, como estruturar a entrada e gerenciar o risco. Então, primeiro, você tem que definir o ponto de entrada. Então, não entre no meio de uma correção, tá? Isso é muito, muito importante. Espera o sinal claro de retomada, que é o fluxo. Seja um candle forte, um rompimento de estrutura, um toque na zona de retração importante. Como a gente tem aqui, ó, a gente tem uma confluência de fatores. O preço ele vai ter um impulso, uma correção, ele volta até 38% e a média móvel. E aí ele faz o engolfo e retorna a tendência, tá bom? A gente tem o stop loss técnico, né, que é abaixo da mínima do pullback ou do candle de gatilho, nada de stop aleatório. Então você bota aqui um stop técnico nessa mínima, você vai conseguir um risco-retorno efetivo, você vai conseguir posicionar o stop na região correta. Se perder aí, você não tem interesse de continuar, porque perdeu o momento, ok? O momento, nesse caso aqui, de alta, né? Então, terceiro, defina um alvo realista, tá bom? Qual alvo realista? Pô, o último teto, o melhor alvo que tem, é simples de entender, de identificar. Então, sempre busque um alvo realista, um alvo que seja fácil de identificar. Muita gente usa, como eu, projeção, espelhamento, extensão de Fibonacci. Você pode utilizar a própria análise de preço. Eu tenho aqui uma resistência de preço, tem um teto. Ok? Eu vou posicionar o meu alvo nesse teto. Risco-retorno de 3,28 para um excelente risco-retorno. Isso também é importante. Calcule sempre a relação risco-retorno.
no mínimo, gente, no mínimo, faça operações 2 para 1, é o ideal, tá? Então, se o seu risco é de 100 pontos, 100 pips, o alvo precisa ser no mínimo 200. Então, isso faz com que você possa errar algumas vezes e ainda assim sair no lucro no final do dia ou da semana. Então, a gente tem esse super stop técnico aqui, que segurou muito bem, que era muito bem posicionado, você tinha uma confluência segurando ele, você tinha 38% da retração dessa mínima e máxima aqui, você tinha a média móvel segurando, poxa, qual a chance de dar errado? Né? Mínima, eu vou até destacar para você observar. Qual a chance disso aqui dar errado? Né? Era bem baixa. Primeiro porque a gente tem uma tendência se comportando de maneira aguda. Então, lógico que um retorno ali seria bem efetivo. E aí nós temos uma continuidade do impulso, outra correção. Essa outra correção, ela foi mais aguda, ela chegou a 61%, chegou na nossa segunda média móvel. Nossa média móvel é lenta, ele bateu, como eu falo a você, não importa a média móvel, todas elas vão exprimir o comportamento quando o preço chegar lá. Ok? Se o mercado está otimista ou pessimista, o nível de vontade dele, o sentimento, ele vai mostrar quando chega na média móvel. Então aqui novamente a gente tem outro engolfo, um engolfo aqui, um engolfo ali, olha que simples, tá? Simples. E novamente visando esse teto. Os movimentos estão maiores, os swings estão mais amplos, faz sentido eu colocar o meu alvo nesse teto. E de fato, o que é que acontece? Nós temos um belíssimo alvo, 6 para 1, um risco-retorno, 6 para 1, simples de ser identificado, bastante efetivo. Então, é uma regrinha. Eu só entro, tá? Anote no seu caderninho. Eu só entro em operações que seja no mínimo 2 para 1. É simples. Pega o pullback, tá? Bota um stop técnico. E é muito difícil você não conseguir uma excelente razão de retorno com essa estratégia. Você vai conseguir. Você está vendo aqui no mercado, no gráfico, no slide, tá? Isso é muito importante. Mercado real. E aí, gente, a entrada técnica que você fez aqui, um exemplo que você fez aqui, ela é baseada em quê? Em um risco controlado, o stop ficou abaixo do candle de gatilho, o alvo bateu com folga. E esse tipo de leitura só é possível, tá? Quando você entende o comportamento por trás do pullback. E para fechar, pullback não é milagre, tá bom? Ele é técnica. Mas se você domina esse padrão, principalmente a confluência, poxa, imagina, você tem ali uma região de FIBO, de retração de FIBO, uma LTA, uma LTB e uma média móvel acontecendo no mesmo lugar e o preço reagindo ali fazendo um engolfo, é evidente que você tem uma entrada. Olha que simples, olha que poderoso, olha que efetivo, é uma possibilidade real de ser consistente. É exatamente isso. Para finalizar, vamos fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu aqui. Então a gente compreendeu que o pullback ele pode ser tanto nas regiões de preço de suporte, de resistência, de média móvel, de LTAs, de LTBs, pode ser também em regiões de retração de Fibonacci, tá? A gente compreendeu também que essa correção, ela não é uma reversão. Então é muito importante entender, deixa de ver todas as correções como uma hipotética reversão. Se está na tendência, fundos, topos mais altos, tá? Fundos mais altos, topos mais altos, uma tendência de alta ativa, como está aqui, você não vai olhar para baixo, você vai olhar para cima, você vai buscar pontos de entrada eficientes, de bons riscos e retornos. Então aqui você teve um bom risco-retorno, aqui você teve um bom risco-retorno, aqui também. Então é muito difícil nesse tipo de técnica você não conseguir um risco efetivo. É muito difícil. Outro ponto a se considerar na nossa revisão, as linhas de tendência. Elas são principalmente, gente, ó, no ouro aqui, gráfico de 2 horas, mas funciona também 4, 8, no diário, no semanal, não importa, funciona, é universal, em qualquer mercado, a qualquer horário. Então a gente também observou aqui que o pullback nas linhas de tendência altista, ele é muito eficaz, principalmente, gente, no Forex, e commodities como ouro e petróleo é poderosíssimo. Tende a funcionar
até em gráficos bem longos, tá? Eu estou falando de gráfico mensal, até mesmo anual. Existem excelentes entradas quando você também mescla não só o swing, mas o position, que são entradas de longo prazo para um gerenciamento de patrimônio mais efetivo, quando você já tem um patrimônio mais robusto, também funciona bastante. Você quer comprar uma ação, um exemplo, e está buscando um ponto, uma linha de tendência altista é um excelente ponto. Deixa ela cair até lá, fazer o pullback, mostrar, olha o tamanho desse candle, olha o tamanho desse candle, olha o tamanho da vontade, olha o tamanho desse outro candle. Então não compra quando chega na linha, gente. Compra quando o comportamento mostra a direção. E o comportamento é o tamanho do candle em relação ao candle anterior. É se tem muito pavio, se não tem pavio, é muito diferente. Beleza? Quando você tem um pullback real, é muito diferente. O mercado reage quase que automaticamente. Agora, se você tem um candle fraquinho quando chega no pullback, pequenininho, tímido, ele vai ser um falso pullback. Então, muito importante entender também os conceitos de falso pullback. E a retração de Fibonacci, gente, cruzando isso tudo, se você coloca uma média móvel aí, ela fica muito bem redondinha ali, efetiva, com excelente risco-retorno também. Lembra, 38% e 61% são regiões de um excelente custo-benefício para quem quer operar tendências, tá? Para quem quer operar tendências de baixo nesse caso, fundos mais baixos, 38, 50, 61%, porque existe também estudos que falam, é mais interessante quando está abaixo de 61% e etc. Só que se você está operando uma tendência, neste caso de baixa, topos e fundos mais baixos, consecutivamente, você pode entrar em 38%, em 50%, 61% e vai ter um custo, né, retorno efetivo. Então você não precisa tentar identificar, adivinhar, tá, os pontos de entrada. Basta você reagir ao preço. Então olha isso aqui, que interessante. Tá? Eu vou posicionar num 2-para-1. Beleza? Muito efetivo, funciona bem. Aí tu entra aqui, eu vou projetar um espelhamento, eu vou projetar uma fibo, né, de extensão. Poxa, funcionaria do mesmo jeito. Você conseguiria, ou colocando um trade numa média móvel de curto prazo, um excelente risco-retorno. Então sempre busque o máximo de eficiência, de confluência possível para que, de fato, venha a valer a pena aquela operação. Porque senão a operação, quando ela não tem múltiplas confirmações, ela tende a ser mais frágil e a ser um movimento que não tenha tanta representatividade assim. Como é nesse caso aqui, tá? Você pode ver a representatividade que tem essa região quando você cruza as médias com Fibo, né? E a resposta aguda a essas regiões. Então sempre busque esse tipo de identificação, esse tipo de entendimento, em que você possa cruzar o máximo de informações possíveis, tá, a favor de um direcional que seja claro e efetivo, tá, para que você possa surfar com muito mais tranquilidade, muito mais integridade, muito mais controle emocional. Porque, lógico, se você tem uma técnica clara, cuidado com técnicas subjetivas, gente. Porque se você tem uma técnica clara, se é uma técnica que você pode fazer um replay de mercado, e repetir esse replay 200 vezes, e nas 200 vezes você vê que aquilo de fato é algo real, é um padrão real que acontece em boa parte das vezes, você tem mais confiança, mais segurança, porque é algo efetivo. Então, quando é uma probabilidade favorável, quando é estatisticamente que esse tipo de trading, você pode fazer um replay e definir estatisticamente o quão benéfica
ela é. Por quê? Porque ela é efetiva. Porque ela está tatuada aqui. É um padrão efetivo, não é um padrão subjetivo. Tá? Padrão subjetivo é aquela que você não vê nada, tá? E vai tentar supor ou projetar um hipotético futuro apenas baseando-se em ideias, né, subjetivas e que pouco podem ser quantificadas. Então, se um tipo de estratégia não pode ser quantificada, qual é a taxa de acerto, qual é o risco-retorno dela, sabe? Se você não consegue tirar dados daquela estratégia, se você não consegue fazer um replay dessa estratégia, essa não é uma boa estratégia e dificilmente você vai conseguir ser consistente. Então lembre, estratégia boa é aquela que você pode pegar qualquer mercado, você pode pegar qualquer gráfico e fazer o seu backtest e fazer o seu replay de mercado e funcionar em qualquer circunstância, time frame, situação, as mais variadas possíveis. Então é muito importante saber utilizar corretamente e identificar essas confluências que eu encontro. Busca o encontro de médias móveis com níveis de resistência e suporte de Fibonacci e também linhas de tendência, tudo cruzando junto com a confirmação de um engolfo de bastante volume, de bastante corpo, com pouco pavio, e aí você tem uma entrada perfeita, busca o teto anterior ou um 2-1 no mínimo e você certamente vai ter uma chance muito grande de se dar bem. Então é isso, gente, finalizando a nossa aula, espero que tenha ajudado vocês, então deixa aí o seu like, comenta como é para você essa percepção do pullback, se funciona, se não funciona para você, se você tem dificuldades, onde você tem dificuldades, porque aí pode dar ideias da gente fazer outros conteúdos, porque o objetivo aqui é te ajudar e você sabe disso, então dá o seu feedback, beleza? Então continue seguindo a FP Markets nas mais variadas redes sociais e até uma próxima.